Alba Kali viveu 8 anos num apartamento que escondia um terrível segredo. Ninguém percebia que dentro de um puff comum de sala estavam escondidos os restos mortais do barista desaparecido Vincenzo. Isso foi descoberto por acaso pela sua aluna, que danificou o móvel com um salto durante uma aula. Agora a polícia investiga quem exatamente e por que escondeu Vincenzo todos esses anos na casa comum da professora de música. 16 de março de 2023, no centro de Palermo, aconteceu um evento que imediatamente atraiu a atenção da polícia. Alba Kali, professora de música de 56 anos, estava dando uma aula comum com uma aluna. Em determinado momento, a jovem acidentalmente furou a tampa do puff otomano com um salto. Quando a tampa se moveu, sob uma lona cinza densa apareceram restos parcialmente mumificados. Alguns dias depois ficou claro. Era o barista Vincenzo P., desaparecido há 6 anos, que então tinha 34 anos. O puff parecia parte de um sofá modular, discreto e bem integrado no interior. Em 2019, sua perna foi submetida a reparo. Esse detalhe pareceu importante aos investigadores. Dentro do puff, os investigadores descobriram uma camada de sílica gel de construção, cuidadosamente distribuída à mão, e pedaços de sabão de cânfora que eram usados para prevenir odores e afugentar insetos. Foi exatamente isso que permitiu que os restos permanecessem despercebidos por tanto tempo. Durante os primeiros interrogatórios, os vizinhos se lembraram de apenas um episódio estranho. Aproximadamente 6 anos atrás, no meio da noite, houve um estrondo, ao qual ninguém deu importância na época. A investigação imediatamente se concentrou em 2 suspeitos. Alba Kali foi a última pessoa que viu Vincenzo vivo. Durante o interrogatório, ela não demonstrou preocupação e declarou que Vincenzo simplesmente foi embora após uma visita noturna. O segundo suspeito foi seu vizinho, Sandro L., restaurador de móveis de 42 anos. Seu DNA foi encontrado na tampa do puff, e isso imediatamente atraiu a atenção especial dos carabineiros. No primeiro relatório oficial, os carabineiros supuseram que exatamente Sandro poderia ter escondido os restos de Vincenzo durante o reparo do móvel. Esta versão parecia convincente. Sua profissão era perfeita para tal manipulação, e seus vestígios de DNA no móvel pareciam confirmação direta. No entanto, logo esta teoria mostrou uma séria rachadura. O médico legista esclareceu. A sílica gel, que foi usada para preservar os restos, foi colocada exatamente em maio de 2017. Isso foi confirmado pelo caráter da mumificação e análises químicas. Mas neste momento, Sandro não estava em Palermo. Ele estava longe da cidade. E isso foi confirmado por documentos oficiais e depoimentos de testemunhas. Após a refutação dessa versão, os carabineiros foram forçados a voltar ao início e verificar novamente todos os detalhes. Começou uma verificação cuidadosa do álibi de Sandro e um estudo detalhado das últimas horas quando Vincenzo estava no apartamento de Alba Kali. Por que Sandro decidiu reparar a perna do puff sem pedir permissão ao seu proprietário? Em abril de 2019, Sandro L. aceitou um pequeno pedido de Alba Kali. Era uma simples restauração de uma perna de móvel do puff. Pelo trabalho, ele emitiu uma conta de pequena quantia, 40 euros, o que corresponde aos preços padrão de tais serviços em Palermo. Documentos da oficina de restauração, localizada na rua Via Roma, confirmam o fato do reparo. Na ordem de serviço estava claramente indicado o endereço de Alba, Via Roma, 218. O próprio reparo da perna do móvel parecia um assunto absolutamente rotineiro. Mas exatamente este episódio, 4 anos depois, se tornou importante para esta investigação, quando os restos de Vincenzo foram encontrados dentro do mesmo puff. Durante o interrogatório, Sandro calmamente explicou por que realizou o reparo sem acordos adicionais com a proprietária do móvel. Alba pediu para fixar a perna, explicou ele aos investigadores. O puff balançava, causava inconveniência e ela não gostava disso. Eu ofereci para fazer isso rapidamente, por pouco dinheiro. Documentos da oficina de restauração confirmavam suas palavras. Sandro realmente recebeu e executou o pedido para reparar uma perna específica de um puff específico. A situação parecia banal,
e completamente confirmada por recibos e atos de trabalhos executados. A investigação estava interessada em saber se Sandro poderia ter notado que o Puff escondia algo incomum dentro de si. Durante a inspeção detalhada, descobriu-se que o Puff foi especialmente forrado por dentro com uma estrutura de compensado. Isso fechava completamente o acesso visual ao interior do produto. Sandro explicou que durante o reparo nem sequer abriu a parte interna, apenas fortaleceu a perna por fora. Assim, ver o que estava sob a tampa, ele não poderia nem teoricamente. Enquanto a investigação examinava os fatos, a mídia local publicou sua versão. Jornalistas chamaram atenção para o hábito de Sandro usar luvas durante o trabalho, explicando isso como supostamente uma tentativa de esconder impressões digitais. No entanto, o próprio Sandro forneceu atestado médico sobre alergia a substâncias químicas amplamente usadas em vernizes e tintas de móveis. A alergia foi confirmada por documentos de médico alergista, obtidos muito antes dos eventos, o que enfraqueceu significativamente o furor midiático em torno desta suposição. Mesmo assim, por enquanto este rastro foi marcado pela investigação como aguardando verificação. Exatamente quando a versão com Sandro parecia quase completamente excluída, do hospital da cidade de Bari chegou uma alta oficial. Segundo os documentos, de 11 a 15 de maio de 2017, Sandro estava em outra cidade, passando por cirurgia planejada. Prontuários médicos e papéis oficiais eram convincentes, e os carabineiros receberam confirmações que excluíam sua presença física em Palermo no período em que, supostamente, foram escondidos os restos de Vincenzo. Os documentos obtidos e depoimentos de testemunhas praticamente removiam completamente as suspeitas de Sandro L. Sua personalidade passou para segundo plano. No entanto, em uma coisa os investigadores permaneceram em dúvida. Por que exatamente este Puff Alba deu a Sandro para reparo, considerando que o móvel escondia dentro de si um segredo que poderia facilmente se revelar? A polícia adiou a versão com participação de Sandro, reservando-se o direito de voltar a ela se necessário, porque os amigos de Vincenzo estavam certos de que ele havia ido trabalhar num navio de cruzeiro, embora oficialmente o contrato nunca tenha sido assinado. 13 de maio de 2017, os amigos de Vincenzo se reuniam para um encontro tradicional no bar perto do centro de Palermo. Era uma festa de despedida informal, pelo menos assim parecia então. Vincenzo repetidamente contava aos conhecidos sobre planos de começar a trabalhar num navio de cruzeiro da empresa Costa Cruises. Mas na manhã após a festa, Vincenzo não apareceu. Os conhecidos não se preocuparam. Todos sabiam sobre sua intenção de partir em viagem. Quando anos depois a polícia se dedicou a uma verificação profunda das contas de e-mail de Vincenzo, ficou claro por que nenhum dos amigos deu o alarme. 2 dias após o desaparecimento de Vincenzo, seu e-mail enviou um currículo para o Serviço de Recursos Humanos da empresa de cruzeiros Costa Cruises HR. Após esse envio, o e-mail automaticamente ativou a resposta automática, cujo texto era breve, mas inequívoco. Estou a bordo, trabalhando no navio, lavoro em nave. A resposta automática foi ativada às 8h12 pelo horário mundial UTC-2, como se Vincenzo já estivesse no mar. Aparentemente, os amigos de Vincenzo viram exatamente esta resposta automática e não se surpreenderam com seu desaparecimento súbito. Ele sempre sonhava com o mar, com novas impressões, contaram os amigos depois à polícia. Estávamos certos de que ele já estava no navio. Ele falava muitas vezes que logo partiria. A investigação não podia deixar sem atenção a questão-chave. Quem exatamente poderia ter configurado a resposta automática do e-mail de Vincenzo? Segundo o relatório do Departamento Técnico dos Carabineiros, a ativação da resposta automática foi feita a partir do endereço IP pertencente ao apartamento de Alba Cali. A questão de quanto Vincenzo poderia ter realizado independentemente esta configuração permaneceu sob atenção cuidadosa dos carabineiros. O especialista técnico explicou que para ativar a resposta automática é necessário entrar na conta, indicar texto específico e confirmar as mudanças. Considerando a situação, a própria ação parecia simples, mas chave para criar a aparência de partida. Após a divulgação da informação na imprensa, rapidamente apareceu a versão de que Vincenzo poderia ter encenado seu desaparecimento intencionalmente.
Nas publicações, supunha-se que ele poderia intencionalmente criar a ilusão de ida para o navio, para na verdade ir trabalhar por fora, ou seja, não oficialmente, não deixando rastros em documentos e relatórios fiscais. Tal prática em navios de cruzeiro, especialmente entre funcionários mal pagos, realmente existia, o que tornava esta teoria bastante plausível à primeira vista. No entanto, os investigadores a deixaram aberta até a verificação de dados oficiais da empresa. Quando a solicitação dos investigadores finalmente chegou ao escritório da Costa Cruises, chegou uma carta oficial do serviço de RH da empresa. No documento dizia diretamente: nenhum contrato com o cidadão Vincenzo P. a empresa Costa Cruises assinou. Ele não passou por exame médico, obrigatório para todos os funcionários da empresa. Consequentemente, ele não poderia estar em nenhum de nossos navios no período indicado. Este papel oficial se tornou um momento de virada importante. A teoria de que Vincenzo encenou o desaparecimento e trabalhava em algum lugar não oficialmente recebeu uma séria brecha. Agora a polícia foi forçada a novamente prestar atenção ao local-chave onde Vincenzo foi visto pela última vez, o apartamento de Alba Cali. Depois que a versão sobre partida voluntária para navio de cruzeiro se mostrou insustentável, ficou claro: a chave para decifrar o mistério do desaparecimento de Vincenzo estava exatamente naquele apartamento, de onde configuraram a resposta. Automática. A investigação decidiu novamente restaurar detalhadamente as circunstâncias daquela noite e entender os eventos diretamente no apartamento da professora de música Alba Cali. Por que na perna do Puff encontraram sangue de Alba e não de Vincenzo? 18 de março de 2023, o grupo médico legal novamente chegou ao apartamento de Alba Cali, na rua Via Belmonte. Eles pretendiam realizar inspeção adicional do puff otomano, que escondia dentro os restos de Vincenzo. A atenção dos especialistas imediatamente atraiu uma pequena gota de sangue seca na perna do móvel, anteriormente reparada. A amostra foi enviada para análise urgente no laboratório dos carabineiros. O resultado foi inesperado. O sangue pertencia a Alba Cali, portadora do tipo sanguíneo raro 0 negativo. Análise adicional mostrou presença nele de partículas microscópicas de aparas de aço. Pela conclusão dos criminalistas, isso provava que o ferimento foi recebido exatamente no momento do trabalho com parafuso de móvel, o assim chamado confirmate de tamanho 7x90. Tais parafusos eram amplamente usados na montagem de móveis no período de 2017. Inspeção do móvel com aplicação de fotofixação completamente confirmou as conclusões dos especialistas. O parafuso confirmate 7x90 foi distintamente capturado na foto da fixação do puff. Os especialistas não duvidavam. Alba se cortou exatamente ao apertar esta fixação. Os carabineiros imediatamente verificaram a realidade do cenário físico no qual Alba poderia independentemente colocar os restos dentro do móvel e movê-lo sem ajuda externa. O peso do puff com os restos dentro era de cerca de 63 kg. Considerando a estrutura e construção de compensado, o peso total chegava a quase 90 kg. Especialistas em mecânica e cinemática explicaram detalhadamente aos investigadores, com o uso correto de materiais auxiliares, em particular cobertor comum e princípio da alavanca, uma mulher mesmo não da constituição mais forte pode, independentemente, mover tal peso. Prova adicional do cenário físico foram arranhões claramente fixados no parquet do apartamento de Alba, correspondentes à direção do movimento do puff da porta de entrada até seu ponto final de instalação. Enquanto isso, na imprensa apareceu versão alternativa. Alba poderia ter se ferido acidentalmente mais tarde, em 2019, já depois que o puff foi usado como esconderijo. Neste caso, o sangue poderia ter aparecido durante o reparo, quando Sandro desparafusava a tampa para fortalecer a perna do móvel. A versão parecia plausível exatamente até o momento em que o laboratório médico legal forneceu novos dados de microscopia. A análise mostrou que o grau de oxidação do sangue inequivocamente indicava a data de seu aparecimento: maio de 2017. Esta conclusão completamente destruiu a hipótese sobre origem posterior do ferimento. A prova-chave da oxidação do sangue, vinculada a maio de 2017, colocou em dúvida os depoimentos da própria Alba sobre os eventos daquela noite.
Agora a investigação tinha que novamente voltar aos momentos-chave daquela noite. Se Alba se cortou ao fechar o puff exatamente em maio de 2017, significa que ela diretamente interagiu com ele no dia do desaparecimento de Vincenzo. Agora os carabineiros foram forçados a novamente estudar profundamente o comportamento de Alba e as circunstâncias daquela noite. A situação mudou cardinalmente. A investigação não podia mais ignorar a ligação de Alba com o momento do desaparecimento de Vincenzo e o aparecimento do móvel esconderijo em seu apartamento. Como terminou a visita de Vincenzo pelo laptop velho e o depósito? 12 de maio de 2017, às 19 horas, Vincenzo enviou a Alba Cali uma mensagem curta pelo mensageiro. Ali 1900 passo da Che. Passo na sua casa às 7 horas. Naquela noite, Vincenzo ia buscar um laptop velho e receber de volta o dinheiro que ele anteriormente deixara com Alba como depósito pelo aluguel do quarto. No momento desta visita, Alba e Vincenzo já não se comunicavam intimamente e evitavam contatos desnecessários. Por volta das 7 da noite, a vizinha do andar, a aposentada Lucia M., ouviu do apartamento de Alba um conflito curto, mas suficientemente alto. Lucia distintamente ouviu uma voz masculina que exigia devolver o dinheiro. Que conflito financeiro aconteceu entre Alba e Vincenzo ainda antes de sua expulsão? 10 de dezembro de 2016, Alba Cali recebeu de Vincenzo uma mensagem áspera. Ti denuncio all'agenzia delle entrate se non mi restituisci subito i soldi. Em tradução, isso significava: vou denunciá-la à Receita Federal se você não me devolver o dinheiro imediatamente. Esta mensagem se tornou a primeira ameaça fixada que ligava diretamente Alba com possíveis problemas nos órgãos fiscais. Exatamente esta mensagem abriu à investigação a compreensão de que questões de dinheiro entre Vincenzo e Alba se arrastavam muito antes dos eventos trágicos de maio de 2017. Os investigadores verificaram documentos financeiros de Alba Cali por 2016 e descobriram que, oficialmente, ela não declarou absolutamente nenhuma renda. No entanto, todos sabiam que Alba regularmente dava aulas de música em casa, sendo que recebia pagamento apenas em dinheiro e nunca emitia recibos. Em Palermo, tal prática era difundida, embora ilegal. Nisto, qualquer conflito poderia levar a consequências sérias. Entre Alba e Vincenzo também não havia contrato oficial de aluguel. Suas relações financeiras se baseavam exclusivamente em acordo verbal, o que juridicamente era admissível se o aluguel durasse menos de um mês. No entanto, Vincenzo morava no apartamento de Alba já há 8 meses, e isso criava complicações adicionais relacionadas com dinheiro e impostos. Os investigadores estavam especialmente interessados na questão da existência de contrato de aluguel. A ausência de documento escrito se confirmou completamente. Alba explicou que nunca considerou necessário fixar oficialmente seus acordos, e Vincenzo, segundo suas palavras, também nunca pediu confirmação escrita. Isso criava posição desprotegida para ambas as partes e tornava Alba vulnerável diante de possível verificação da inspeção fiscal. Depois que a mensagem com ameaça se tornou propriedade da imprensa, apareceu a versão de que Vincenzo intencionalmente chantageava Alba, ameaçando com consequências fiscais para obter dela grande soma de dinheiro. Além disso, soava a hipótese de que Vincenzo estava vivo e se escondia com sucesso com o dinheiro. Esta versão não durou muito. Os policiais solicitaram relatórios bancários de Vincenzo e descobriram que após 12 de maio de 2017, seu cartão bancário nem uma vez foi ativado. Também estabeleceram que o depósito no valor de 600 euros, por causa do qual surgiu o conflito, não foi devolvido a ele por Alba Cali. Assim, a versão de que Vincenzo se escondia em algum lugar com dinheiro oficialmente caiu. O relatório do banco mostrou que o depósito de Vincenzo no valor de 600 euros permaneceu nas mãos de Alba Cali, embora ela sempre afirmasse que devolveu o dinheiro ainda antes do conflito. A ausência de atividade do cartão bancário de Vincenzo desde a data de seu desaparecimento diretamente indicou aos investigadores que ele não poderia ter usado seu dinheiro ou ido para algum lugar voluntariamente. Assim, o motivo financeiro do conflito, que anteriormente parecia abstrato, adquiriu contornos completamente concretos. Dinheiro, chantagem e ameaça de verificação fiscal se tornaram aquele elemento-chave que os investigadores começaram a considerar seriamente. Agora a investigação decidiu novamente voltar à própria Alba,
suas palavras e seu comportamento diretamente na noite do desaparecimento de Vincenzo. Após esta frase, seguiu-se silêncio. Lucia não ouviu nem barulho de luta, nem outros sons de conflito, mas o próprio fato da disputa financeira foi fixado. Exatamente este breve testemunho da vizinha se tornou o ponto importante da investigação. Os carabineiros tentaram descobrir se Vincenzo trouxe o laptop consigo quando foi à casa de Alba. Não havia câmeras de vigilância na entrada. A única testemunha permaneceu Lúcia, que se lembrou que Vincenzo segurava nas mãos um saco amarelo de tamanho médio. Se havia laptop lá, a mulher não conseguiu especificar. A busca realizada pela polícia após a descoberta dos restos no apartamento de Alba por mandado número 122 de 2023 da Promotoria de Palermo não deu nenhum resultado. O laptop de Vincenzo não foi encontrado em lugar nenhum, nem entre as coisas de Alba, nem em outros cômodos do apartamento. Um dos investigadores supôs que no laptop poderia haver informação comprometedora sobre Alba, e exatamente por isso o laptop desapareceu. A própria Alba negava a presença de material comprometedor e assegurava que não fazia ideia de onde foi parar o dispositivo. A teoria, por enquanto, permanecia apenas hipótese e foi tomada pela investigação para verificação posterior. Nas buscas subsequentes ficou óbvio: o laptop desapareceu definitiva e completamente. O dispositivo que poderia esclarecer o conflito e o desaparecimento de Vincenzo não foi encontrado nem com Alba, nem com mais ninguém. Sua ausência permanecia importante elo não revelado na cadeia de eventos daquela noite. Os investigadores decidiram verificar casas de penhores próximas e pontos de recepção de eletrônicos na Via Maqueda. Lá, frequentemente apareciam dispositivos de origem duvidosa. Os carabineiros supuseram que Vincenzo poderia ter se livrado do laptop por dinheiro antes da visita a Alba. Quem levou o cobertor ensanguentado mencionado na teoria da investigação, se o próprio cobertor nunca foi encontrado? Depois que os motivos financeiros do conflito entre Alba e Vincenzo adquiriram clareza, a investigação voltou aos detalhes do desaparecimento de provas materiais. O mistério central permanecia o cobertor desaparecido, no qual supostamente havia vestígios importantes. Apesar da inspeção cuidadosa do apartamento de Alba, este cobertor não conseguiram encontrar. 5 de abril de 2023, os carabineiros receberam registros de arquivo da empresa Amia, responsável pela coleta de lixo em Palermo. No diário de bordo do caminhão de lixo foi fixado detalhe incomum. Na madrugada de 15 de maio de 2017, aconteceu sobrecarga não planejada do container, localizado na rua Via Roma, isolado 4. Este container ficava bem perto do apartamento de Alba. O motorista do caminhão de lixo, Gianni R., confirmou à investigação que naquela noite, mais precisamente por volta das 5 da manhã, perto do container estava uma mulher. Ele a viu apenas alguns segundos, mas se lembrou bem. Ela carregava rolo bastante grande de tecido enrolado e embrulhado descuidadamente e claramente se apressava para se livrar dele. Gianni, segundo suas palavras, não deu importância a isso, atribuindo a situação doméstica. Os investigadores perguntaram a Gianni se ele conseguiu reconhecer a mulher pelo rosto. O motorista não podia confirmar com total certeza a identidade, pois haviam passado 8 anos. Mesmo assim, ele descreveu claramente sua aparência. A mulher era magra, morena, os cabelos estavam presos em rabo de cavalo. A descrição coincidia completamente com a aparência de Alba Cali de 8 anos atrás. Anteriormente, a investigação supunha a presença em Alba de cúmplice, homem que a ajudou a lidar com objeto pesado e utilização de provas. No entanto, o depoimento de Gianni completamente excluiu a possibilidade de presença de outra pessoa. O motorista do caminhão de lixo claramente declarou que perto do container estava uma mulher sozinha. A teoria sobre homem cúmplice desmoronou. Os carabineiros queriam verificar restos de lixo dos contêineres de 2017 para tentar encontrar vestígios biológicos e provas. Mas a solicitação para a busca de DNA se mostrou impossível. O lixo daquela noite há muito foi destruído e todos os vestígios físicos completamente perdidos. Isso significava que provas materiais diretas de que exatamente Alba jogou fora o cobertor ensanguentado, a investigação não conseguiria mais obter. O cúmplice,
Embora rejeitado pela testemunha, formalmente permanecia no status de hipótese não confirmada e exigia fechamento definitivo na investigação subsequente. A investigação novamente se concentrou na arma do crime, pois provas diretas na forma de cobertor desaparecido já não existiam. A ausência desta importante prova material complicava a investigação, mas abria novas possibilidades e forçava a polícia a novamente estudar cuidadosamente o apartamento de Alba e objetos nele, para revelar a arma usada naquela noite fatal. Coincidirão as micropartículas da suposta arma do assassinato com objetos do apartamento de Alba? 20 de novembro de 2023, os especialistas médico-legais completavam um dos procedimentos-chave da investigação: pesquisa de partículas microscópicas encontradas no crânio de Vincenzo. A investigação já há muito suspeitava que objeto metálico pesado serviu como arma do assassinato, mas até este momento não havia confirmações materiais diretas. Neste dia da pequena rachadura no crânio foram extraídos fragmentos pretos de ferro fundido. Os especialistas imediatamente transferiram as amostras para análise espectrométrica detalhada para determinar a composição do metal. Paralelamente a isso, os investigadores realizaram nova inspeção do apartamento de Alba, concentrando-se em objetos de interior capazes de deixar tais partículas. Entre instrumentos musicais e livros na prateleira, os investigadores prestaram atenção ao velho metrônomo mecânico Wittner Tactel 3. A base do metrônomo era feita de ferro fundido, e nela claramente faltava um dos fragmentos. Os especialistas imediatamente verificaram se o metal do metrônomo poderia coincidir com as amostras encontradas nos restos de Vincenzo. Para isso foi executada a espectrometria cuidadosa. Os resultados da análise se mostraram significativos. A composição do ferro fundido do metrônomo incluía 94% de ferro e cerca de 2% de carbono. A coincidência com os fragmentos extraídos da rachadura do crânio foi de mais de 99,2%. Os especialistas precisavam esclarecer quanto tal coincidência é rara e significativa. O médico legista confirmou à investigação que a probabilidade de coincidência casual de composição tão precisa de ferro fundido com outros objetos é mínima. Isso testemunhava que a base do metrônomo quase certamente era aquela mesma arma usada contra Vincenzo. No entanto, a defesa de Alba imediatamente reagiu aos resultados da expertise, apresentando sua versão dos eventos. O advogado supôs que o metrônomo poderia ter caído casualmente, ainda antes do incidente trágico, o que explicaria o dano em sua base e as micropartículas encontradas. Esta versão se tornou boia salva-vidas temporária para Alba, dando à sua defesa algum espaço para a manobra. Mas a investigação não se satisfez completamente com esta explicação e continuou expertise mais profunda. Logo após isso, os especialistas fizeram mais uma descoberta importante. Na borda interna da base do metrônomo foram descobertas microgotas de sangue pertencente a Vincenzo. Esta descoberta significativamente minou a versão sobre queda casual do aparelho. Agora a versão acidente estava sob séria ameaça, equilibrando-se na beira da refutação completa. A investigação começou a preparar a acusação oficial contra Alba Kali. Todas as provas acumuladas, incluindo resultados da análise do ferro fundido e presença de sangue na suposta arma do assassinato, deveriam se tornar parte da conclusão acusatória. Mesmo assim, os investigadores ainda mantinham um tom neutro na avaliação de suas conclusões, deixando a palavra final para o tribunal. 5 de junho de 2024, o Tribunal Corte d'Assise de Palermo proferiu decisão no caso de Alba Kali. Alba foi reconhecida culpada de homicídio preterintencional, assassinato cometido sem intenção previamente pensada e subsequente ocultação dos restos de Vincenzo P. Na sala do tribunal não soaram exclamações altas ou gritos emocionais, apenas pausa curta após a leitura da sentença, momento seco e formal. Durante o processo judicial foi restaurada a cadeia completa de eventos que começou na noite de 12 de maio de 2017. A investigação claramente estabeleceu que entre Alba e Vincenzo naquela noite surgiu briga por causa do depósito não devolvido de 600 euros e ameaças de Vincenzo se dirigir ao serviço fiscal. Exatamente então, Alba lhe desferiu mas forte golpe com pesada base de ferro fundido do metrônomo que estava em sua prateleira. Este único golpe se mostrou fatal. Compreendendo as consequências de seu ato,
Alba empreendeu medidas cuidadosas para esconder vestígios do crime. Ela colocou os restos de Vincenzo no puff de sala, cuidadosamente cobrindo-os com sílica gel de construção, comprada pouco antes disso no Brico Center. Para mascarar possível odor, Alba adicionou sabão de cânfora, o que a ajudou a manter o esconderijo despercebido todos os anos subsequentes. Depois, Alba pegou o laptop de Vincenzo e enviou o currículo à empresa de cruzeiros Costa Cruises, ativando resposta automática para criar ilusão de que ele deixou Palermo por vontade própria. Seu próximo passo foi mecânico e frio. Ela fixou a tampa do puff com confirmates, cortando-se acidentalmente durante isso, e cuidadosamente apagou todos os vestígios de sangue. Na noite de 15 de maio, Alba jogou fora o cobertor sujo no container de lixo na Via Roma, sobre o que depois testemunharam o diário do caminhão de lixo e o motorista Gianni. Durante a sessão final, a defesa de Alba tentou apresentar suas ações como resultado de pânico súbito, colapso psíquico causado por ameaças de verificações fiscais e pressão financeira. No entanto, o juiz firmemente rejeitou esta argumentação, declarando que as ações de Alba foram consecutivas e completamente conscientes. A própria Alba não pronunciou nenhuma palavra, apenas olhava silenciosamente para o chão, não encontrando os olhos nem do juiz, nem dos investigadores. Após a palavra final do juiz na sala do tribunal, pairou silêncio curto e pesado. Alba Kali foi condenada a 18 anos de privação de liberdade. Com isso, a investigação é considerada concluída.